Olá! Dentro da nossa playlist Mistérios Antigos das Escrituras, a gente vai fazer uma série de 3 vídeos falando sobre o dilúvio. O primeiro vídeo será Dilúvio 1. Quem foi Noé? O segundo vídeo será Dilúvio 2, Conhecendo a Arca e seu contexto. O terceiro vídeo será o Dilúvio 3, Mitologia Comparada. A gente vai fazer uma comparação mitológica entre vários mitos de vários lugares do mundo sobre o dilúvio. Então vamos começar. Afinal de contas, quem foi Noé? O nome Noé vem do hebraico e significa alívio, consolo ou então descanso. Hebreus capítulo 11, versículo 7 nos diz assim: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação sua e de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E também ele é chamado lá na epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, pelo honroso título de mensageiro de justiça. As escrituras cristãs e hebraicas não são as únicas que falam sobre Noé. É interessante porque o livro de Enoque, nós temos um vídeo aqui nesse canal que fala sobre o livro, especificamente sobre o livro de Enoque, nos fala a história de Noé. E nos conta muita coisa sobre Noé que é interessante nós sabermos. Eu vou ler algumas coisas para vocês e a gente vai contar essa historinha agora. O livro de Enoque nos conta que quando Noé nasceu, ele era branco como a neve e bastante vermelho como uma rosa desabrochando. E diz que ele era um neném completamente diferente dos outros. O pai dele chega a compará-lo com os anjos. Segundo o livro de Enoque, Matusalém escolheu uma esposa para Lameque. Então ela engravidou e deu à luz a uma criança, rosada, bastante branca, que tinha cabelos cacheados e já nasceu com cabelos longos. Nos diz ainda o livro de Enoque que assim que a parteira pegou Noé nos braços, ele abriu a boca e não chorou. Ele começou a louvar ao Altíssimo, falar claramente e louvar ao Altíssimo. O pai de Noé entrou em pânico quando viu aquilo. Então ele correu para Matusalém, seu pai, e contou para Matusalém o que tinha acontecido, tudo o que tinha se passado, e falou: pai, eu preciso de explicações do que significa tudo isso. Eu lhe peço, pai, vai até o meu avô, Enoque, e fala para Enoque tudo o que está acontecendo aqui, e pergunta para ele o que é isso tudo. Isso tudo nos é contado, supostamente, pelo próprio Enoque, no livro dele na primeira pessoa. Uma das versões do livro de Enoque é essa daqui. É um livro bastante antigo, tido como inspirado no início pelos judeus, antes da formulação de um cânon. É um livro muito interessante. Interessante dizer também, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ele. Mas é interessante dizer também que algumas pessoas questionam se ele é ou não inspirado. Mas o interessante é que a pequena epístola de Judas, que está na Bíblia, que é inspirada, cita esse livro. Enoque, então, relata a seu filho que ele já sabia. Ele diz que leu nas tábuas sagradas, quando foi em uma das suas elevações, em um dos seus arrebatamentos, ele leu o que já sabia, o que ia acontecer nas tábuas sagradas, que por causa da depravação, da degradação da humanidade, depois que os filhos de Deus, no original, anjos, desceram e coabitaram com as humanas, gerando gigantes, a humanidade se perverteu. E se perverteu a tal ponto, que Deus resolveu então limpar a face da terra da presença da humanidade. E que apenas aquela criança e a família que ela constituiria e os animais iriam se salvar. E toda a carne pereceria. Meu pai, que é pastor também, ele tem uma teoria sobre o dilúvio. Ele fala que Deus sabia que o dilúvio aconteceria, que o desejo de Deus não era exterminar toda a carne do mundo, mas era salvar a humanidade. Que o plano original de Deus não era salvar apenas os animais e Noé e a sua família, era salvar todos os que desejassem. Isso está na Bíblia. Noé passou 100 anos pregando para todas as pessoas que desejassem entrar na arca com ele, mas ninguém quis. Então o livro conclui assim essa história. Dize, porém, a teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho, e a ele lhe deu o nome de Noé, pois ele restará, e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias
na terra. Em tempos posteriores, o pecado será ainda maior do que aquele primeiro que foi cometido sobre a terra. Pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-os para mim. Eu os li nas tábuas divinas. Nelas eu vi escrito que geração após geração haveriam de pecar, até o aparecimento de uma geração de justiça, quando então serão tirados os delitos, desaparecerão os pecados, e ela será alvo de todo o bem. Agora, meu filho, anuncia ao teu filho Lameque que esse recém-nascido é de fato seu filho, que não é um anjo, e que isso é verdade e não é mentira. Depois que Matusalém escutou as palavras de seu pai, voltou e transmitiu a Lameque. Este deu ao filho o nome de Noé, pois ele haveria de ser o consolo da terra depois de toda a destruição. Noé, o segundo pai da humanidade. Por que Noé tornou-se o segundo pai da humanidade? O que ele fez que chamou tanto a atenção de Deus assim? Primeiro, Noé andou com Deus. É importante a gente esclarecer que, embora Noé fosse íntegro, não foi isso que fez com que Deus o salvasse e tivesse misericórdia dele. O que fez com que Deus o salvasse, em princípio, foram duas coisas. Primeiro, a graça de Deus. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos receber. E segundo, a misericórdia de Deus. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos receber. Essa expressão andou com Deus é muito mais do que passar uns tempinhos na casa de Deus e de vez em quando na igreja. É muito mais do que a gente ler a Bíblia e fazer uma oração. Andar com Deus, nesse sentido que está falando aqui, é uma pessoa que está continuamente em comunhão com Deus. Enoque foi um desses homens. A Bíblia nos diz que Enoque foi arrebatado. Foi arpor, do grego é arpor, sacado com força por Deus, foi levado embora. E diz que Noé também andou com Deus, como Enoque andou com Deus. Só que Noé tinha um papel a desempenhar na terra. Embora andasse com Deus, ele tinha um papel importante a desempenhar, ele tinha uma missão a cumprir. A sua missão não era fácil, mas, opinião minha, mais difícil do que a missão que Noé teria era andar com Deus no meio de uma geração tão pervertida, tão degradante, tão decaída como aquela. Havia pouquíssimas pessoas da semente de Sete ali, da linhagem de Sete. Noé era uma delas, era uma dessas pessoas que manteve a sua comunhão com Deus. E não era fácil isso. Nunca é, né? O capítulo 4 ao capítulo 12 de Gênesis descreve a decadência da humanidade. Logo depois da queda, rapidamente a humanidade se dividiu em dois grandes blocos, digamos assim. Uma linhagem de Caim, que a Bíblia nos fala que era uma linhagem corrompida, pervertida, politeísta, extremamente violenta. E uma linhagem que manteve a comunhão com Deus, que era a linhagem de Sete. A linhagem de Sete eram pouquíssimas pessoas. Os cainitas se multiplicavam rapidamente. Os anjos caídos trouxeram para a humanidade, ensinaram coisas para a humanidade que não era ainda tempo da humanidade saber. Aceleraram a degradação da humanidade. Junto com toda a tecnologia veio toda a corrupção. A ciência não pode nos salvar. Não pôde naquela época e não pode em nossa época. Esses dois blocos se separaram. Os cainitas de um lado, os setinianos de outro lado. Sobraram poucas pessoas da linhagem de Sete. E no meio daquela confusão toda vivia Noé, no meio de uma geração contaminada. Tem muito a ver conosco hoje também, né? Não apenas em nosso país, no planeta todo. A salvação de Noé e sua família. Eu queria falar um pouco sobre esse contexto da salvação de Noé e sua família. Deus não salva apenas Noé e sua esposa. Deus salva Noé e sua esposa, Sem, Cã e Jafé, que eram seus filhos. Deus trabalha com famílias. Deus trabalha com indivíduos? Trabalha. Mas Deus trabalha com famílias. Tudo que nós vemos hoje nesse planeta é a tentativa desesperada de Satanás de destruir as famílias, de qualquer forma, a qualquer preço. E Deus trabalha com aliança também. Deus tinha uma aliança com Noé. Os filhos dele entravam debaixo dessa aliança que ele tinha. Uma vez eu estava pregando numa igreja, falando sobre aliança,
e falei assim, graças a Deus eu sou pastor, filho de pastor, há vários pastores e pastoras na minha família. E eu percebi que eu estava falando, então um amigo meu, muito chegado, eu vi que ele baixou a cabeça assim, meio triste. Eu percebi que ele ficou sensibilizado com o que eu falei. E você tem a grande oportunidade, a grande bênção, a grande honra de ser o primeiro de sua linhagem. Embaixo de você, e depois de você virão aqueles que serão abençoados, porque você teve coragem de ser o primeiro, teve coragem de ser aquele que ia ser o primeiro a ser chamado, o homem que andou com Deus. E aí ele olhou para mim assim e se encheu de alegria de novo. Porque não importa se você é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o 10º, o que importa é que você seja. E tem mais, filho de crente não é cantinho, não. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é cantinho, não. Nós, cada um de nós, temos que tomar uma decisão. Deus trabalha com famílias, mas a pessoa que está debaixo de Noé, os filhos que estavam debaixo de Noé, tiveram o momento de fazer as escolhas dele. Sem e Jafé fizeram uma escolha correta. Cã, a gente percebe que fez a escolha errada. O caráter de Noé. Noé era justo e reto. Moisés, inspirado por Deus, nos diz que Noé era justo e reto, em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa declaração é feita para revelar o contraste que havia entre Noé e a geração que o cercava, e as pessoas que o cercavam, mostrando que é possível, no meio de uma geração pervertida e decaída, você e eu sermos pessoas corretas, né, justas diante de Deus. 2. Noé andava com Deus. A gente já falou um pouco sobre isso. Essa expressão andar com Deus denota uma atitude diária. Não é andar hoje, é andar diariamente com Deus. Nos revela que para nós termos comunhão com Deus, temos que estar diariamente em contato e em comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 11 que Noé é um dos componentes da famosa galeria dos heróis da fé. Quando Noé foi avisado do dilúvio, ele não hesita. Aquele filme, né? Com Russell Crowe, justamente falando sobre o dilúvio, não faz justiça a Noé. Ele não era um homem que hesitava, nervosinho, impiedoso, que podia chegar à beira da crueldade. Não! Ele teve fé, ele ouviu quando Deus falou com ele, ele teve fé, ele seguiu a determinação de Deus na vida dele. Obediência. Em nenhum momento Noé protesta ou contesta a Deus, ele obedece. Gênesis 6, 22 nos diz que ele obedeceu ao construir a arca. Gênesis 7, 13 nos diz que ele obedeceu a Deus quando decidiu entrar na arca com sua família. Gênesis 7, 8, 9 e 14 nos fala que ele obedeceu a Deus quando fez com que os animais entrassem na arca. Gênesis 8, de 15 a 18 nos fala que ele obedeceu a Deus quando ele saiu da arca. Por 2 vezes a Bíblia fala a seguinte expressão: e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E por fim, devoção. O que é devoção? É um apego sincero e fervoroso a Deus, a quem a gente oferece o nosso louvor e adoração de maneira litúrgica e regular. É muito mais, devoção é muito mais do que fazer uma canção bonita ou adorar a Deus de maneira rápida. Ao sair da arca, Noé demonstra isso. Ele faz um altar a Deus e oferece holocausto ao Senhor. Isso tudo representa oração, consagração e devoção a Deus de maneira completa, total e irrestrita. Isso tudo faz de Noé um homem piedoso a quem nós devemos ser semelhantes. 4. Um novo começo. O dilúvio foi, sem sombra de dúvida, a maior tragédia da humanidade depois da queda. Contudo, ele ofereceu a possibilidade de um novo começo. Todos nós vivemos isso em nossas vidas diárias, né? Pessoas estão o tempo todo sujeitas a tragédias, a situações terríveis. Sempre há uma possibilidade de um novo começo. Noé, quando sai da arca, ele está num mundo desolado, num mundo sem flores, sem plantas, sem praticamente inóspito. Mas ele começa de novo. 3 coisas aconteceram quando Noé saiu da arca. A primeira delas foi uma nova geração. Aquela geração descendente de Caim havia perecido no dilúvio. O mundo então precisava ser repovoado. Deus diz para Noé e seus filhos: povoem a terra, multipliquem-se. A Bíblia não nos diz os nomes, mas obviamente eles levaram suas esposas,
Os 3 filhos de Noé levaram suas esposas. Tanto é que depois a Bíblia nos conta a genealogia, quem gerou quem. É que a Bíblia fala que Cão gerou Cuxê, e Cuxê gerou Nimrod, que é aquele cara que inventou de construir a Torre de Babel. Né? Aí as coisas começam a dar errado de novo. Né? Mas os outros, Jafé e Sem, permanecem fiéis ao Senhor. E há uma nova geração, a possibilidade de um novo começo. Isso é uma coisa sempre maravilhosa. A segunda coisa que aconteceu foi um novo estilo de vida. Quando eles saem da arca, Deus dá orientação para eles, como se fosse tudo de novo do início. Fala para eles direitinho o que eles deveriam comer, o que eles deveriam fazer. Ou seja, esqueçam o passado. Vou dizer uma coisa para vocês. Esquecer o passado é uma coisa muito difícil mesmo. As pessoas andam com culpa, sabe? A culpa é um saco de tijolo, não serve para nada. Paulo, antes de ser quem foi, antes de ser Paulo, ele era uma pessoa muito cruel. Mas ele diz o seguinte, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas, um novo estilo de vida. Não importa como você andou, importa como você deseja andar, importa como você deseja andar daqui para frente. E Deus tem esse estilo de vida para você. O Evangelho é isso. O Evangelho é a proposta de Deus para o homem. É Deus falando para o homem. Ei, homem, eu tenho uma proposta para você. Pode reconciliar você comigo, com você mesmo, com o seu próximo e com todo o universo. É um estilo de vida ímpar e é o que Deus deseja para cada um de nós. E a terceira coisa é um novo pacto. Deus fala para Noé, eu vou fazer um pacto com você, Noé. Olha só, toda vida que você vê aquele arco, eu coloco aquele arco para você lembrar e para todas as pessoas a partir de você lembrarem que eu jamais destruirei a terra de novo com água. Com água. E estabeleço com você o meu pacto. Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de alianças. Ele vem construindo alianças ao longo da história com as pessoas e com os povos. Deus tem aliança para você, Deus tem pacto para você e para a sua família. Noé saiu da arca e Deus falou com ele, eu quero fazer um pacto com você. Só que para haver um pacto, ambas as partes precisam concordar, e Noé concordou, e eu e você estamos debaixo desse pacto, porque somos descendentes de Noé. Estamos debaixo do pacto firmado com Deus e com Noé. E Deus deseja também fazer um novo pacto com você e comigo, um pacto onde Ele vai estabelecer aliança com a gente e aliança com os nossos descendentes. A partir de você e de mim, todos os nossos descendentes serão benditos, porque nós fizemos um pacto com Deus. E isso é uma grande bênção. Concluindo, o que levou Noé a ser diferente de todos os outros foi a decisão que ele tomou de ser uma pessoa reservada para Deus. No meio de uma geração corrompida e perversa, Noé se decidiu, como Daniel decidiu, como tantos outros decidiram ser fiel a Deus. Que o escritor do livro de Enoque fala que haverá no futuro várias gerações e gerações mais pervertidas e perversas do que nos dias de Noé. Mas que haverá uma geração que será santificada a Deus. E essa geração escapará da ira vindoura. É interessante e importante saber disso. Deus não mudou. Deus continua sendo um Deus santo. E Ele tem coisas reservadas para a humanidade, para o futuro. De que lado nós estaremos? Eu desejo estar do lado da nova aliança. E você? Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.